Pastor, eu vejo o esforço da igreja em abrir os olhos dos irmãos quanto ao perigo que alguém de ideologias que são essencialmente anticristãs. Ok, entendi a colocação. Você tem visto o esforço da igreja para alertar aos irmãos quanto ao perigo de ideologias que são anticristãs, são anticristo. É verdade. Você sabe, eu não estou muito preocupado com nomes. Deixa por sua conta você votar no nome que você achar mais apropriado. Mas, por favor, lembre-se dos seus valores como cristão. Ok? Eu mencionei semana passada, vou falar de novo. Então, é muito ruim que nós pregamos a vida e você vai votar em alguém que defende o aborto. Entende? É muito estranho que nós tenhamos casa de recuperação para toxicômano e você vote num partido que quer legalizar a droga. Não tem sentido você fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não vote em quem defende a destruição da família. Então hoje eu estava pegando lá a revista Veja, é uma revista comemorativa de 50 anos, tem lá um artigo só para falar mal da nossa visão de família, que é a visão de macho e fêmea, biologicamente falando, tem nada a ver com cabeça, biologicamente falando, existe o macho, existe a fêmea, existem diferenças físicas entre macho e fêmea, em todas as espécies, ok? Deus fez assim, para que houvesse o quê? Procriação, houvesse filhos, e é esse o ambiente que Deus planejou, que a família tivesse. Mas se você vê alguém defendendo, não, família é uma invenção humana, família é uma construção sociológica, não é, isso é a cobra sibilando no meio das páginas da revista. Família não é invenção humana, é invenção de Deus. Foi Deus que viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus deu para o homem a mulher, não deu várias, deu uma, porque é um casamento heterogâmico, monogâmico. Ou seja, é macho e fêmea, mas é só com um. Deus estabeleceu isso. Ah, porque quando vocês falam isso, vocês estão falando da intolerância. Não, vou te falar uma coisa, olha para cá. Nós somos crentes. E o crente, essencialmente, é alguém que tolera. Por que nós toleramos? Jesus contou uma parábola, que é chamada a parábola do trigo e do joio. Quantos se lembram dessa parábola? Eu vou contar rapidinho para você. A parábola é o seguinte: tinha um agricultor que ele veio e semeou trigo no seu campo. Mas depois veio o adversário, no horário que ele não viu, e semeou o joio. O joio e o trigo, quando estão crescendo, são muito semelhantes, não dá para ver a diferença. Só quando brota a espiga é que vê a diferença entre o joio e o trigo. O trigo fica dourado, mas o joio fica escuro e não produz nada, estéril, é uma praga. E aí, os servos daquele lavrador falou: o senhor quer que a gente vá lá arrancar o joio? Qual foi a resposta do lavrador? Não, deixa crescer junto, porque se você for lá tentar tirar o joio, pode ser que você arranque o trigo junto. Então deixa crescer junto. No dia da seara, no dia da colheita final, aí vamos separar o joio do trigo. Que dia é esse? No dia em que Jesus vier nas nuvens, Ele vai enviar os seus anjos, e nesse dia Ele vai colher o trigo e largar o joio. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas qual foi a proposta que foi feita? Bom, Jesus depois, vamos explicar, né? Jesus depois explicou a parábola. Ele falou: a lavoura é o mundo. A lavoura é a igreja, irmãos? Nessa parábola, não.
nessa palavra é todo mundo. O trigo são os filhos de Deus. Ok? O trigo são os filhos de Deus. E o joio são os filhos das trevas. Nesse mundo, os filhos de Deus e os filhos das trevas crescem juntos. Às vezes tem um discurso parecido. Às vezes tem até um comportamento parecido, mas tem naturezas diferentes. Aí pode ser que apareça alguém dizendo: Senhor, vamos lá separar nesse mundo o joio do trigo? O que o Senhor falou? Não. Porque se você fizer isso, você vai arrancar trigo também. Deixa crescer junto. Então, nesse mundo, as coisas crescem juntos. Se você encontrar algum evangélico enlouquecido, propondo fechar igrejas que não são evangélicas, fechar centro espírita, fechar aquela igreja que adora Satanás, se você encontrar um crente desse, você repreende ele duramente. Porque ele não está a serviço do reino de Deus. Está me ouvindo? Nesse mundo, o Senhor disse que vai crescer junto o trigo e o joio. A melhor coisa é a liberdade. Quantos concordam comigo? Crente, ele tem uma vocação autoritária. Por quê? Porque ele quer prevalecer na marra a verdade. Não é assim que funciona. Ok? Então, se aquele ali quer adorar o diabo, ele tem direito, sim ou não? E você não deveria ir lá xingá-lo. Você não deveria falar mal dele. É um direito dele. Ele tem esse direito de adorar quem ele quiser. Deus deu esse direito, é direito sagrado. Ele tem direito de adorar quem ele quiser. Mas nós também queremos o direito de adorar quem nós quisermos. Quantos entendem? Então, nós damos para os outros o que nós queremos para nós. Então, muitas pessoas, às vezes, fica parecendo que nós somos contra os homossexuais. Presta atenção, nós não somos contra ninguém. Olha para cá. Se um homossexual quer viver a sua vida como homossexual, ele tem que ter liberdade para isso. Entende o que eu estou dizendo? Ele tem que ter liberdade. Ele quer alugar o seu apartamento, viver lá com o seu companheiro, ter a sua vida, ele tem todo direito, e você tem que respeitar esse direito dele. Qual que é o problema que acontece hoje? O problema hoje não é contra os homossexuais. O problema hoje é uma ideologia que quer atacar os nossos filhos. Eu li essa semana um artigo, vou traduzir para você. Um artigo do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Se você não entende bem isso, é da Inglaterra. E olha, é muito interessante, porque diz assim: a ministra britânica das Igualdades, Penelope Mary Mordaunt, pediu às autoridades que investiguem as razões do dramático aumento de 4.000% nos casos de crianças que se identificam como transgênero. Ela quer saber de onde tem vindo a influência. Por quê? Em 2010, em todo o Reino Unido, que são quase 70 milhões de pessoas, teve 97 casos de crianças que tinham insatisfação com o próprio gênero. 97. Esse ano subiu para 2.520. De 90 para 2.520. Uma coisa impressionante. Desse total, 45 crianças tinham entre 4 e 6 anos de idade. E elas, por lei, têm o direito de receber uma injeção de hormônio para inibir a biologia. Com 4 anos. Antigamente, quando havia sensatez, crianças de 4 anos não podiam ir em lugar nenhum pedir uma injeção de hormônio porque ela queria ser outra coisa. Antigamente, quando os pais tinham autoridade, eles sentavam com os filhos e explicavam: você ainda é muito criança, você não sabe das coisas, você não sabe nem o que é macho e fêmea ainda, você não tem clareza. Quando você crescer, você pode fazer essa escolha, mas por enquanto tem que acreditar no que o papai diz, mamãe diz. Papai está dizendo para você isso, isso e isso. Isso era o normal. Agora não é normal mais. O pai e a mãe não podem dizer para o menino que ele é menino. Se porventura ele assistiu um desenho, alguma coisa, ou ele apareceu querendo brincar com a Barbie, ele ganhou um direito de ganhar uma injeção na Inglaterra.
Com 4 anos de idade, irmãos, que mundo é esse? Vê se o anticristo não está às portas. Isso não é no Brasil, não. Esse é num país dito primeiro mundo. É o primeiro a ir para o inferno, acredite em mim. Porque eles estão fazendo uma agressão tão grande com essa geração. Não tem noção do que vai acontecer no futuro. Então veja, nós não somos contra um adulto que tem condição, clareza de fazer escolha. Se ele fizer uma escolha, nós respeitamos. Mas nós somos contra ir para as escolas para influenciar crianças de 4, 5 anos de idade, como se elas soubessem o que é uma identidade de gênero. Isso é demoníaco. Não vote em quem quer fazer isso. Se você vota, você está votando contra a sua família. Por que eu estou falando isso mesmo? Porque o Senhor é bom. Meu blazer está torto? Irmãos, me falta um pouco de elegância, assim, genética. Eu me esforço. Sabe, ontem, vou contar um negócio para você. Ontem eu acordei cedo, falei, eu vou na feira. Aí eu fui lá, como eu sempre faço, escovei o dente, passei um gel no cabelo e fiz assim, para pentear. Mas eu esqueci de pentear. Eu fui para a feira em paz. Cheguei numa banca, o irmão falou, está jovial hoje, pastor? Falei, obrigado, irmão. Fui na outra banca, ele falou, hoje só amanheceu assim, livre. Falei, todo dia. Aí eu cheguei no carro, aí o meu carro tem isso filme. Cheguei com a sacola, quando eu olhei para o carro, falei, quem é esse? Esse corpo não te pertence. Era eu. Ainda bem que ninguém tirou foto, nada aconteceu. Um dia eu cheguei aqui na frente com um botão desse jeito. Então, quando isso acontecer com você, seja amoroso comigo. Sabe que eu não tenho essa habilidade de nascença. Tem gente que tem. Minha netinha, ela tem uma noção de beleza, de estética, com 4 anos de idade, de matar de inveja. Mas eu com 53 me falta muita coisa ainda. Mas ninguém está aqui por causa da minha beleza irresistível mesmo, né? Então, mas se você vê que o negócio entortou muito assim, faz um sinal amoroso para mim, pastor. Assim, obrigado, é porque estão filmando, vai sair depois, falar mal do seu pastor. Então, voltando a essa questão. Não vote. Eu te falo isso, eu não devia falar, né? Mas eu não estou fazendo propaganda para político nenhum, estou falando das bandeiras da igreja. Não vote numa ideologia que quer destruir sua igreja. Entre no site do partido. Entendeu? São ideologias que são contra a igreja. São contra todo tipo de religião. Você fala, pastor, não é contra só nós, é contra todo mundo. Isso é só para disfarçar. Eles vão contra você, a igreja. Eu estava vendo um debate na Band, né, de pessoas que entendem de política, e um sujeito levantou e falou, eu não sei agora essa discussão, porque os evangélicos agora estão todos falando de comunismo, que o comunismo, e ele falou, não sei onde é que estão vendo isso. O último comunista morreu, era Oscar Niemeyer. Eu falei, é porque ele é estúpido. O comunismo mudou de nome. Hoje nem Cuba é comunista oficialmente mais. Na Constituição eles tiraram a palavra comunismo. Mas eles são, acredite em mim. A Venezuela não tem um nome comunista, é bolivariano. Mas acredite, isso é só um palavrão para comunismo. A Coreia do Norte é comunista. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse pessoal todo é contra a China. Não, a China é capitalista. Ela pode até ser capitalista porque deixa o povo ganhar dinheiro e ficar com aquilo para si. Mas é o lugar onde mais tem perseguição a cristãos no mundo. No mundo, mais do que os muçulmanos. E os muçulmanos é difícil de ganhar deles, acredite em mim. Na China, recentemente teve perseguição, eu falo 15 dias atrás, perseguição forte do governo, destruindo bíblias, crucifixos, qualquer coisa que lembre cristianismo. Muitos padres e freiras foram presos. Pastores nem se fala, totalmente na clandestinidade. Então, assim, não brinque, essa ideologia existe. E tem muita gente que defende ela dentro das universidades, doutrinando as pessoas. Não vote nisso.
Ah, pastor, mas o outro lado não é muito melhor. Mas pode não ser melhor no seu aspecto, como você gostaria que fosse o anjo Gabriel se candidatando, né? Porque estamos num momento agora, se o político não for um cara sem defeito, ele não presta, não vale nada. Então, de repente, ganhar assim uma ética da perfeição. Então, presta atenção. É claro, todos nós temos deficiências, tem aquelas que são inaceitáveis na vida de um político. Ok? Tem mesmo. Algumas são inaceitáveis. Mas presta atenção, olha o que o sujeito defende. Bate com você como cristão. Não, antes de ser cristão eu sou um cidadão. Mentira. Se você é assim no seu caso, você não converteu ainda. Quem converteu sabe que antes de qualquer coisa, ele é filho de Deus. Antes de ser marido ou esposa, antes de ser filho ou de ser pai, antes de ser empregado ou patrão, ele sabe, eu sou cidadão do céu. Primeira coisa que eu sou. As outras coisas vêm depois, influenciadas por esta. Domingo que vem eu vou falar mais sobre isso. Pastor, então, o senhor tem alertado para que atentem quanto aos partidos aos quais pertencem os candidatos que eles querem votar. Porém, no domingo passado recebi um folheto que nós estamos apoiando, Cairo Salim, e que pertence ao PROS. Mas agora estou sabendo que o PROS está apoiando o PT. Aqui ele fala algumas coisinhas que eu não vou traduzir para você. Isso não seria contrário ao que nós pregamos? Sim. O que aconteceu? Quando o Cairo Salim ficou sabendo que o PROS iria apoiar, ele já era do PROS. Então, o partido não é igreja. Então, o partido dele definiu algo, mas não significa que ele está fazendo aquilo. E o partido deu liberdade, ele particularmente não está apoiando, o PT está apoiando o outro candidato. Ok? Não estou nem falando o nome para você não falar se o pastor Luiz mandou votar no outro candidato. Não estou mandando nada. Ok? Quantos entendem que eu não estou mandando? Fico feliz, você é uma pessoa inteligente. Não estou. Ok? Só estou falando em quem você não deve votar. Em quem você deve, tem opções também. Aleluia.